Olá, eu sou o Pablo de Melo Heredia, este é o programa Melodias, programa sobre música e musicistas. Hoje estou aqui com Davi Lemerick. E aí, Davi, seja bem-vindo. Muito obrigado. Beleza? Davi, como é de praxe, vamos começar pelo início da sua iniciação musical. Como é que foi o seu despertar para a música? Bem, eu sempre fui um cara muito ligado em música, né? Sempre gostei muito de escutar, desde muito criança, mas o meu envolvimento, ou seja, eu começar a querer fazer música, o meu fazer musical foi ali pelos 15 anos, quando eu descobri o violão antigo da minha mãe jogado em cima do armário do quarto dela. Tinha umas cordas arrebentadas e eu, tinha um monte de amigos na escola que já tocava, e aí eu quis também começar a brincar de tocar aquilo, né? Então peguei o violão. O violão tinha cordas já? Tinha algumas quebradas, né? E aí ela tinha uma apostila lá velha, porque a minha mãe fez essas aulas lá nos anos 80, quando a gente morava numa cidade do interior de Goiás, né? E aí tinha algumas descrições ali, eu só fui pegando ali, olha, tem uma corda aqui para trocar, e aí eu fui colocando, afinei meio que na orelhada, né? E aí na época eu tinha começado a curtir Pink Floyd, né? E aí, né, Another Brick in the Wall, acho que para todo mundo que começa a ouvir Pink Floyd é uma das músicas que mais chama a atenção. E aí eu, afinando de orelha ali, a orelhada, comecei a fazer no violão. Eu tava tocando baixo no violão e não sabia, né? E aí eu acabei começando a resolver tentar fazer todas as músicas do CD do Pink Floyd que eu tinha naquele esquema e comecei a tocar tudo assim. E aí o Another Brick in the Wall, quando foi fazer os acordes, tu fez com pestana ou sem ele? Então, eu passei um bom tempo brincando com aquele violão, uns 6 meses ali brincando com ele, até que ele caiu, quebrou a mão, né? A mão ficou pendurada, né? A minha mãe olhou para aquilo, ela não entendia nada de violão, né? Ao invés da gente levar num luthier, era um de Giorgio, né? Ao invés de levar num luthier para colar a mão de novo, deu cupim, como se cupim pegasse em violão, né? Especialmente num de Giorgio, né? E jogou fora aquele violão e eu acabei no fim daquele ano comprando minha primeira guitarra, meu primeiro cubo, e aí eu passei a fazer na guitarra, né, aquilo que eu estava fazendo no violão, e aí algum tempo depois eu descobri que se eu adicionasse esse dedo uma na corda de baixo, 2 casas para cima, eu teria o som que depois eu vinha descobrir que era o som do power chord. Então eu comecei a tirar de ouvido todas as músicas, o rock and roll que eu gostava de ouvir, eu subia e descia procurando power chord, né? E aí eu fiquei mais um ano nisso. Então intuitivamente já virou guitarrista? Então. Intuitivamente, lógico, eu adorava a guitarra, não tinha nem por onde ser de outra forma naquela época, né? Então, o Davi, ele é guitarrista, principalmente, tocar o chefe guitarrista, você também é violonista, né? Sim. Cantor lírico também, né? Sim. E professor. Então, assim, conta pra nós, então, mais sobre a guitarra, então. Quais foram as suas influências? Então, foram Pink Floyd, então. Só tenho mais algumas coisas para adicionar aí, né? Eu também toco contrabaixo hoje em dia e toco teclado e piano num nível bem básico, assim, também, né? Então multi-instrumentista. Multi-instrumentista, né? Tá, mas falando a pergunta sobre a guitarra? Sobre a guitarra, como é que tá a tua rotina de estudo hoje, assim? Então, né? Confesso aí que o ano passado deu uma baita bagunçada na vida, né? Que acabando ficando muito tempo em casa, você começa a se distrair com várias coisas, não dá para ficar estudando guitarra, tua esposa enfiado dentro de casa, a mulher fica louca, né? Nem com fone não dava, então? Nem com fone, até porque, né, você tá junto o tempo inteiro, tem que dar mais atenção, né? Tem que dar, e aí eu também, o ano passado, aí você fica buscando várias formas de se entreter, ficando em casa há muito tempo, acabei até me desvirtuando muito, jogando muito videogame, mais do que eu devia, né? Mas esse ano eu cheguei e falei, não, agora chega disso aí, voltar a treinar, né? Estudar os repertórios que eu estudava antigamente, né? Tocar Iron Maiden, tocar Metallica, Queen, Pink Floyd, né? Todos os tipos de bandas todas as bandas que eu costumava estudar quando eu estava mais no início, né? Para desenvolver técnica. Já que a gente está falando de tempo, de rotina de estudo e tudo, eu sempre gosto de perguntar para quem é profissional da música, como é que você gerencia o lado profissional, assim, de trabalho? Tá. Como é que está a sua carreira hoje? Dando aula, tem feito apresentação, sei que da pandemia agora não dá muito, né? Como é que está a tua rotina de profissional? A pandemia estragou aí a rotina, eu acho que da maioria dos músicos, né? A minha tomou uma pancada, porque
o músico, né, dificilmente ele vai ter uma carteira assinada e trabalhar só com aquilo, né? O músico, para ele conseguir o sustento dele, ele tem que trabalhar em diversas coisas, né? Ele tem que compor a renda dele com muitas atividades, né? E em 2019 a coisa estava legal, né? Em 2019 eu tinha por exemplo, eu dava aula na Avantes, né? Aula de violão para as turmas de ensino médio, eram 2 horinhas por semana, então tinha um saláriozinho que pingava. Dava as aulas nas escolas de música, dava aula particular, né, de violão e guitarra, né, e aí tava com uma banda onde eu estava tocando contrabaixo, teclado e cantando. E tinha também um grupo de casamento aí com que eu estava fazendo bastante atividades aí, né, que é a Symphony Produções Musicais, né. Só que aí veio 2020, cara, né, deu aquele banho de água fria, né? Foi, 2020 para mim é um ano que tinha começado com muito potencial, eu tinha organizado tudo, tava tudo bonitinho, aí chegou março, acabou e tá até agora, né? Pois é, e aí é aquela história, aí a Avantes acaba tendo que dispensar os professores que não são, né, da grade fixa, né, porque o violão era um extra, não fazia parte da grade curricular dos alunos, aí acabou que eu, entre outros professores, fomos dispensados, né? Muitos alunos particulares acabaram tendo que parar de fazer a aula porque não tinham dinheiro para fazer ou porque alterou a rotina deles de uma forma que mesmo fazendo a aula online não estava rolando. Escola de música caiu a quantidade de alunos, casamento já era, banda já era, então 2020 foi um ano bem complicado, né? E 2021 ainda não permitiu que essa rotina volte muito ao normal. Por outro lado, né, então foi ali pelo fim de 2020 eu pensei, poxa, eu já tenho algumas composições, né, prontas, né, eu não tenho banda para lançar, mas o mercado musical hoje ele permite que você lance a sua música sem você ter uma banda, sem você precisar ter uma gravadora por detrás, você precisa ter algum esforço pessoal e, óbvio, algum dinheiro para impulsionar. Então eu decidi que 2021 é o ano das minhas músicas finalmente saírem do meu celular, que eu fico mostrando pra galera de vez em quando, e ir para uma plataforma de streaming onde mais pessoas eventualmente podem ter contato, né? Bom, já chegamos na parte da composição, então eu ia te perguntar, você compõe música? Sim. E como é que funciona o teu processo de criação? Olha, é uma coisa que eu digo assim, não existe um processo necessariamente de composição. Às vezes, por exemplo, eu tenho a inspiração para escrever uma letra e deixo aquela letra ali encostada sem ter alguma música. Às vezes vem a inspiração, né, tô fazendo alguma coisa, vem na minha cabeça um riff de guitarra, um teminha de teclado, uma coisa de violão, corro lá, gravo. Eu tenho uma pasta cheia ali de ideias avulsas, às vezes até tem 1 minuto e meio de música já composto ali e está ali só esperando para que em algum momento eu tenha a inspiração de continuar aquilo. Às vezes, e aí eu geralmente o que acontece, né? Eu tenho essas inspirações, né? Pego um tema desses que eu tenha começado a compor e começo a desenvolver o resto. Então pego um violão, vou criando as partes, decido, olha, essa música vai ter tipo refrão, ponte, a estrofe, vou fazer 2 estrofes, vou fazer 2 pontes, vou fazer o refrão diferente, vai ter um solo, vai ter solo no começo, vai ter solo só no fim. E você compõe para todos os instrumentos daí? Eu crio essa estrutura da música, depois que eu faço isso, e aí geralmente eu já faço isso, né, pego ali o meu programa de captura de áudio, boto um metrônomo, né, para você poder criar já em cima de uma estrutura, criadas, né, ou seja, a partir do momento que eu cheguei, né, na estrutura básica da música, aí o que eu vou fazer? Agora eu vou compor a linha de bateria. Então eu começo a escrever a bateria MIDI, né? Eu tenho lá o software que emula os timbres, né? Para você ter um som mais orgânico. A bateria tu monta ela eletrônica, a bateria do programa. Isso. E aí uso os timbres, né? Os timbres sampleados, né? Que aí você tem o som da bateria orgânica, não tem aquele som duro, né? De bateria, né? E aí depois entra o contrabaixo. Aí eu penso, o que eu quero para essa música? A guitarra vai ser o instrumento, o suporte principal, né, suporte harmônico principal, ou vou querer um piano? Ou não quero piano, quero um órgão, quero strings, né? E aí vou adicionando os instrumentos um por um, né? Aí a última coisa que eu vou fazer é adicionar a voz, né? Então, às vezes a música nasce sem letra.
Então eu geralmente pego lá, estou fazendo uns acordes, aí eu começo a fazer nananã, 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 ou seja, eu crio uma melodia baseada uma melodia que se encaixa com aquilo e depois eu começo a sentir o que essa música quer dizer para mim. Se eu tivesse que dar um título para essa música baseado no que eu estou ouvindo. Aí, por exemplo, é o caso da música que eu trouxe hoje aqui até para mostrar. Ela começou dessa forma, né? A letra foi a última coisa que apareceu. Eu senti qual era o clima, o que ela queria me dizer, e aí acabei batizando ela de Indecision e escrevi uma letra toda, então, baseada em cima daquilo, e encaixando, né? E aí fui adaptando a letra, a melodia, e aí foi a última coisa. E aí vem backing vocals, né? Então, conta para nós do que se trata a Indecision. Então, Indecision... as letras que eu geralmente escrevo, a refletir sobre certos temas da vida, eu não gosto de escrever letras superficiais, né? Eu gosto de escrever sempre, ou existe uma grande crítica a alguma coisa que eu acho que a galera precisa ser alertada, ou às vezes digamos, reflexões pessoais do tipo, então, por exemplo, Indecision, né? Então ela tem essa música nasceu, por exemplo, de um tema de teclado que eu escrevi, deixei lá guardado um tempo e aí a música brotou, continuou a partir daquilo, né? Então ela é uma música em tom menor, né? Um ré menor, e você começa ali com um tema onde o baixo é estático, né, e o acorde muda, então fica aquela coisa suspensa, o ré menor, depois o dó com baixo em ré, né? Então e aí depois vai um si bemol, o ré e o dó em cima, mudando em cima desse, então fica aquela coisa meio suspensiva, assim, você, puxa, suspenso, o que isso aqui é? Pô, tô indeciso, não sei o que fazer. Ótimo, vou escrever sobre isso aí. E aí a letra de Indecision... Então a harmonia te deu uma ideia do que se tratava, do que você ia escrever. Do que eu ia escrever. E aí eu acabei falando, né, sobre o quanto às vezes em alguns momentos na vida da gente a gente não sabe o que a gente tem que fazer, a gente não sabe como se livrar de um certo problema, que direção seguir, e que essa hora é a hora que você não pode ser muito orgulhoso. É muito mais interessante que você peça ajuda para alguém que se importa contigo, né? E com isso, de repente, você acha uma solução que você não conseguia enxergar, porque às vezes né, é uma coisa tão simples, mas você olha, você vê um paredão na tua frente e não consegue ver o que vem depois, né? Então, pode pedir ajuda para o psicólogo também, né? Também, pedir ajuda para o psicólogo, né? Então, o psicólogo ele é pago para se importar contigo, né? Ele é pago para cuidar de você, né? Então, pode ser um amigo, pode ser um psicólogo, um parente, né? Então, Indecision nasceu sobre isso. E as suas composições, então, são mais rock and roll? As minhas composições, elas vão variar dentro do espectro do rock, né? Inclusive, é até uma coisa das 6 que já estão prontas, né? Eventualmente a pessoa que possa escutar, ela vai falar, poxa, tem muitos gêneros, muitos estilos aqui dentro disso, porque eu tento colocar para mim a liberdade absoluta de composição como uma regra, e não, digamos, eu vou tentar fazer com que as músicas sejam irmanadas dentro de uma determinada sonoridade, porque eu acho que isso acaba sendo muito limitador. Então, Indecision, ela tem uma coisa meio soft, né? Ela começa uma coisa meio indecisa e de repente ela tem um refrão que joga para frente, né? A música dá uma crescida no refrão. Mas, por exemplo, as outras, né? Eu tenho uma música que é uma crítica religiosa, que aí já é um heavy metal com uma pegada mais progressiva, com trocas de fórmulas de compasso e andamento. Eu tenho uma crítica uma outra música que é uma crítica, por exemplo, que nasceu em cima de um certo senador aí, que não vou falar o nome dele, mas que no fim das contas serve para senador, juiz de uma certa corte aí, outros políticos, deputado e não sei o quê, que é, digamos assim, a visão dele em relação a nós, o quanto ele não se importa. Então eu retratei ele nessa música como um personagem meio terror, tragicômico, e ela é um heavy metal mais tradicional. Aí tem outras músicas, por exemplo, tem uma que no fim das contas acho que muita gente acabou escrevendo uma música para a quarentena, né? Eu acabei escrevendo, essa já foi baseada em violão, com uma sonoridade mais diferente, que de repente num determinado momento pega uma pegada mais metal, né, pro solo, e aí volta para aquela coisa meio... Tu tá deixando o público ansioso para ouvir as 6 faixas já, né? Tomara, né? Tomara que o público... Porque agora queremos saber essa história.
E aí você compõe em inglês? Componho em inglês. As minhas composições são em inglês porque assim, eu nunca me dei muito bem escrevendo letra em português, para ser bem sincero, né? O inglês, eu sinto que eu tenho, até porque como a maioria das coisas que eu escuto, né, das minhas bandas favoritas são bandas que cantam em inglês, não interessa se são americanas, inglesas, irlandesas, alemãs, entendeu? São todas bandas que cantam em inglês. Então, para mim, como eu sei falar inglês, para mim é meio orgânico escrever as coisas em inglês, né? Então, quem sabe um dia até arrisco um alemão, né? Que eu estudo alemão, né? Eu gosto dessa coisa de brincar de vez em quando com outros idiomas. O alemão fecha bem com o rock, com o gutural, né? Não necessariamente, viu? Tem coisas, por exemplo, o próprio Rammstein, né? Ele não é muito do gutural, mas Mas só o gutural natural, né? Do alemão, né? Isso. E aí... Então, já que a gente está falando de composição, quais seriam os seus compositores favoritos? Rapaz, tem um monte, cara. Porque assim, apesar de eu ser um roqueiro na minha forma de compor, eu sou um cara que eu escuto, por exemplo, música folk, eu escuto new age, eu escuto música erudita, eu escuto compositores nacionais, então, digamos assim, se eu tivesse que elencar alguns compositores favoritos, né, indo para o universo do erudito é o Debussy, sou apaixonado. O Debussy foi o compositor da semana do nosso programa anterior. Pois eu sou fascinado pela forma, pelos contornos melódicos, a forma como a melodia está num instrumento e de repente migra para outro, e você às vezes fica tentando no meio de toda aquela atmosfera que ele cria, tentar entender o que é a melodia que ele está passando. Leva algum tempo até você absorver isso. Fugindo desse universo, eu gosto muito de uma cantora e instrumentista canadense chamada Loreena McKennitt, que ela pesquisa as músicas étnicas de determinadas regiões e faz, né, grava discos... É um world music, assim, né? Seria um world music, mas é tipo assim, por exemplo, com eu gosto harpa, né? Eu acho que, inclusive, você que está aí ouvindo Loreena McKennitt, pô, é um trabalho daqueles, vá atrás que vale a pena, né? Então, é muito gostoso, te remete a eras mais antigas, né? Uma era vitoriana ou coisas anteriores, né? Então, eu gosto bastante dela. Dentre dos compositores nacionais, né, eu gosto muito do Milton Nascimento, eu gosto muito das composições antigas do Chico Buarque, acho o cara fantástico na musicalidade dele, o Milton Nascimento nem se fala. Então é uma lista grande. Isso. Eu também, quando me perguntaram, também eu deixei uma lista de uma página de compositores, mas a gente também descobre novos e é tão bom, né? Então, tem compositores que não tiveram a mesma sorte de acabar entrando para a história, mas são excelentes compositores e hoje com o serviço de streaming é uma maravilha, né? A gente encontra tudo, né? Semana passada, por exemplo, eu escutei a obra completa orquestral de Bach, né? Tinham 9 CDs lá com as obras de Bach. Então, para a gente conseguir isso era tão difícil antes, né? Era uma coletânea que vinha na revista, era um CD que aparecia lá na loja de CD que tinha Greatest Hits ainda, não tinha nem outras obras, né? E hoje a gente consegue ouvir tudo. Então, falando em compositores, nosso compositor da semana é o brasileiro Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, que falou para o violonista André Segovia cortar o dedo mínimo da mão direita. Nessa história, você sabe dessa, não? Não. Ele encontrou o Segovia e Segovia tinha dito para ele que as músicas dele não eram muito violonísticas. Ele disse, por que você não acha minha música violonística? Você coloca a indicação de usar o dedo mínimo da mão direita, a gente não usa. Ele disse, não usa, então corta fora, né? E o Lobos tocava de uma forma diferente. Então, nós guitarristas, violonistas, né? Eu violonista, você guitarrista, Villa-Lobos mudou os parâmetros do violão, né? Ele escreveu uma nova linguagem com seus 12 estudos, né? Então até existem estudos falando sobre a obra antes e depois de Villa-Lobos. Agora você vê um videozinho e escuta um pouquinho da vida de Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887. Foi compositor, maestro, violoncelista, violonista e pianista. É considerado o nome mais importante da música clássica no Brasil. Foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Música. Sua obra é marcada principalmente por elementos presentes em canções populares, indígenas e folclóricas do Brasil. Essa brasilidade, Villa-Lobos foi buscar nas viagens que fez pelo interior do Brasil, reunindo o material e conhecendo a música local de perto. Talvez por isso
sua obra tenha sido alvo de muitas críticas do público brasileiro, à época acostumado a ouvir música clássica europeia. Curiosamente, foi da Europa que veio o reconhecimento de Villa-Lobos anos mais tarde. O pai, músico amador e diretor da Biblioteca do Senado, morreu quando Villa-Lobos tinha apenas 12 anos, mas foi ele que o ensinou a tocar violão e violoncelo. Depois aprendeu clarinete e saxofone. Aos 16 anos, foi morar com uma tia e aprendeu piano. Começou a compor muito cedo, foi um autodidata. Em 1909, abandonou os estudos na Escola Municipal de Música porque não se adequava aos moldes rígidos da época. Trabalhava na noite carioca, tocando em pequenas orquestras. O salário era baixo. Em 1913, casou-se com Lucília Guimarães, pianista de formação e professora. Em 1915, teve sua primeira audição no Salão Nobre do Jornal do Comércio no Rio. Seguiram-se outros recitais com composições importantes no Rio e cidades vizinhas. O nome Villa-Lobos já era bastante conhecido no cenário musical, principalmente pela crítica carioca, quando foi convidado, em 1922, para participar da Semana de Arte Moderna em São Paulo. Junto a artistas brasileiros e escritores, Villa-Lobos teve 3 apresentações no evento e recebeu vaias, muitas vaias. Apesar disso, passou a ter mais notoriedade e, em 1923, financiado pelo governo, foi para Paris. Na capital francesa, frequenta o meio musical e sua obra começa a ganhar projeção. Volta ao Brasil em 1925 e faz vários concertos. Em 1927, com o apoio de Carlos Guinle, retorna a Paris e tem seu apartamento frequentado por muitos artistas. Faz vários concertos e ganha reconhecimento internacional. Nessa época, compõe os 12 estudos de violão, obra que dedica a André Segovia, notável violonista. Em 1930, de volta ao Brasil, inicia a série Baquianas Brasileiras e turnês por várias cidades no interior paulista. Em 1932, volta ao Rio de Janeiro e torna-se diretor da Superintendência de Educação Musical e Artística, um projeto educacional para introduzir o estudo da música e canto coral nas escolas públicas. O cargo levou a compor vários arranjos e peças consideradas patrióticas. Nesse período, escreveu Teoria Musical e Exercícios de Canto, o canto orfeônico, visando atingir a grande massa brasileira, apoiado pelo então presidente Getúlio Vargas. Em 1944, Villa-Lobos fez uma turnê pelos Estados Unidos e Europa e morre em 1959, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer. Foi sua segunda mulher, Arminda Neves de Almeida, a Mindinha, quem reuniu o acervo de sua obra, hoje exposta no Museu Villa-Lobos. Davi, e quais são os seus planos para o futuro agora? Bem, meus planos para o futuro são realmente fazer aí ver aonde eu consigo chegar com as minhas próprias composições, né? Eu não tenho ilusão de estourar, também não tenho grana suficiente para impulsionar da maneira como seria necessário eventualmente para que ela se espalhe muito, né, worldwide, né? Mas continuar compondo, né? Eu tenho 6 composições que estão prontas, né, para ser divulgadas, né? Tem essa primeira aí que vai ser o primeiro passo, né? Contratar aí uma distribuidora digital para inserir essas músicas aí nas principais plataformas de streaming e eventualmente recolher aí os direitos autorais aí de execuções das músicas, né? Tomara que ela seja bastante executada, porque se não for cada execução que você tem ali no Spotify ou no Deezer rende fração de 1 centavo, então tem que ter um monte de execuções para você conseguir juntar um valorzinho em dólar que você vai receber, né? Então é lançar essas músicas, tentar fazer elas ficarem
conhecidas, né? E quem sabe um dia, né, se essas músicas decolam, a galera começa a gostar aí, né, juntar músicos que queiram ser a minha banda de apoio para tocar essas composições, caso haja essa demanda, né, de fazer shows, né? Eu acho que vai ter, né? Pode ser que sim, e assim, tendo uma renda disso, eu já fico muito feliz, das pessoas conhecerem a música e eu tendo uma renda em cima disso, eu já fico bastante feliz. E como eu já estou quase 40 anos aí, né, não tenho mais aquela vontade juvenil de fazer excursões mundiais, né? Se acontecer é uma coisa, né? Você, tá aqui, você vai ter que evoluir para isso, se você quiser continuar, dar continuidade na tua carreira, você vai ter que fazer isso. Agora, se der para lançar as músicas, componho lá em casa, gravo tudo, mixo tudo, lanço, ganho uma grana sem necessariamente passar por essa parte aí, entrar em algum tipo de máquina moedora de gente aí, de turnês, de fazer 3, 4 shows por semana, né? Conhecer o mundo ficando um dia em cada lugar, entendeu? Se não chegar nesse ponto, também eu não acho que eu não sentiria falta. Como os concertistas de música clássica, que acabam tendo que estudar muito tempo também, o Marcelo Caiá, por exemplo, que é um violonista que acabou deixando a carreira de concertista, porque ele disse que ele conheceu os quartos de hotel de todo mundo. Porque o tempo que tinha que ficar estudando e vai e toca aqui para cima, para baixo. Ainda mais se a sua performance é muito, como é que eu vou dizer, virtuosa, né? Ou seja, você tem que estar sempre com a tua técnica muito em cima, deu uma relaxada, você já começa a catar cavaco, né? Na hora de tocar, começa a errar, nota suja. Né? Se você tem a performance muito extrema, o estudo tem que fazer uma parte muito frequente, você não pode dar uma relaxada, né? Então, concordo aí, cara, concordo. Então, estudo e falar em estudo diário e tudo, que mensagem você deixa para os jovens que estão começando agora? Bem, a música é um mundo muito maravilhoso, não tem fronteiras, não tem limites, você pode tocar vários instrumentos, experimentar, entendeu? Não é porque você toca guitarra que você precisa tocar só guitarra na vida, você pode experimentar outras coisas. Tocar outros instrumentos. Hoje em dia a tecnologia facilitou muitas coisas, e barateou também, você tem uma infinidade de instrumentos musicais no mercado que você pode comprar a preços acessíveis, bastando que eles estejam regulados você consegue um resultado satisfatório. Então o estudo sempre vai ser imprescindível, né? Porque por mais que você tenha talento, o talento sozinho ele pode te levar até um certo ponto, depois você começa a bater numa barreira da qual você não consegue passar se você não tiver um estudo sistemático da coisa, que hoje pode ser feito online com algum professor ou presencial. Eu ainda acho que o estudo presencial é o melhor, então procure um professor, porque sempre vai existir a troca, né, o professor te vendo em tempo real e corrigindo alguma coisa que pode melhorar, a troca da experiência humana como músico, que numa aula online você vai ter só o cara mostrando aquilo sem eventualmente poder te passar alguma coisa a mais, responder uma pergunta para você e mesmo prestar atenção naquilo que você está estudando. Então, mas estude pra caramba. Hoje em dia, se você for um cara que quiser, uma mulher, né? Independente do sexo que você tenha, você pode escolher seguir uma carreira de compositor, né, de música autoral. Hoje em dia é mais fácil, você não precisa ter uma grande gravadora por detrás de ti, te patrocinando, te empurrando, né, investindo no seu trabalho. Por outro lado, você também não vai ter essa mesma gravadora dizendo, olha, faça a sua música assim, porque se você fizer do jeito que você quer, não vai rolar, a gente não vai impulsionar, porque isso não vai vender. Hoje você tem a liberdade de compor a música da forma que você quer, né? E vai depender muito de você, porque o músico hoje ele tem que ser mais do que músico, ele tem que ser empresário, ele tem que saber administrar a própria carreira, tem que ser meio produtor. Você consegue, como eu, eventualmente compor a tua própria música, gravar e produzir sem necessariamente passar por uma grande produtora, sem necessariamente ter que ter uma grande verba para gastar em estúdio. Em estúdio é legal, é importante, porque aí você tenha equipamentos de ponta, né? Porque o estúdio é um ambiente que vai ser preparado para isso, né? Você vai chegar lá, o cara vai ter o melhor amplificador, a melhor mesa e vai estar te dando algumas dicas, é legal, só que nem sempre você vai ter a verba para isso, né? Então, estude pra caramba,
Saiba que você tem essa possibilidade de lançar as suas músicas e aí batalhar por elas, né? Correr atrás disso. Eu acho que as principais mensagens que eu tenho para deixar são essas, e mais o seguinte: o músico tem que ouvir muita música. Você não tem que ouvir e gostar de tudo. Ser eclético não é, eu sou roqueiro, mas eu vou ouvir funk carioca também. Não, você pode ter as suas seleções, mas escute muita coisa, porque na hora de você compor, a qualidade das tuas gravações, o teu referencial vai ser geralmente aquilo que você escuta, né? Então, cuidado também com o que você escuta, não escute música, não tenha como referencial música produzida de forma amadora, porque não você vai achar que aquilo é legal e eventualmente vai passar produzir as tuas músicas de uma forma amadora, né? Tenha como referência sempre os grandes, né? Então, para você tentar se espelhar naquilo, chegar naquela qualidade. Essa foi a mensagem do Davi Lemerick para os Jovens Talentos, o que nos leva ao quadro Jovens Talentos. Hoje, a interpretação de Michael Rocha, tocando o Prelúdio 3 de Vila Lobos. O Michael Rocha é meu aluno, então espero que vocês gostem da interpretação dele. E aí, Davi, o que achou do Michael Rocha interpretando o Prelúdio 3? Guri manda bem pra caramba. Parabéns pelo seu aluno. O Guri seu trabalho está frutificando nele, né? O Guri tem, lógico que sempre depende do Guri também, né? O aluno, a aluna precisa querer desenvolver, fazer com que a semente que você planta nele cresça, né? Mas... sempre ele precisa estudar em casa, mas ele é um aluno bastante dedicado, assim, e é prazeroso dar aula para ele. Davi, então a distribuição da sua música, como é que está funcionando agora? Você já publicou a Indecision? Então, a Indecision, eu publiquei ela na minha página do SoundCloud e do YouTube a título de pré-lançamento, porque eu estou cuidando daquela parte burocrática de antes, né? Registrar a música para garantir os direitos autorais. Aliás, aí fica uma outra dica, porque até hoje sempre que se fala em registro, se fala daquela história de você faz a partitura, manda para a Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro e os caras têm até 180 dias para emitir um certificado dizendo a autoria da música é do Pablo, a autoria da música é do Davi. Hoje você já tem o musicasregistradas.com, que você grava, né, a tua música, né, nem precisa ser uma música completa. Por exemplo, você desenvolveu um teminha que você ainda vai terminar no futuro, mas você já quer mostrar para as pessoas, o que você está achando? Pô, compus esse tema, e aí você fica com medo, e vai que alguém ouve e grava na minha frente e rouba a minha música. Você simplesmente pega o teu celular, grava aquilo e manda o áudio para o musicasregistradas.com, você paga uma taxinha de R$19 e alguns centavos ali, e aí os caras vão registrar a sua música baseado no áudio. Você não precisa mandar partitura, não precisa mandar nada. Se você tiver a música completa, que foi o caso aí de Indecision, você manda o áudio, né, o MP3, né, todo produzido, manda a letra junto para eles registrarem, aí eles vão codificar, eles vão te mandar de volta um MP3 codificado, né, e um PDF com o certificado, e isso vai servir de prova de anterioridade caso alguém queira roubar a sua música, então você fica protegido, né? né? Como dizia o sambista, o senhor, né?
Samba é que nem passarinho, é de quem pegar, né? É. Ele, inclusive, roubou muitas músicas e registrou, né, o senhor? Pois é. Então, a primeira etapa eu acho sempre importante, registra para a tua segurança. A segunda etapa, que agora que eu tô cumprindo agora, é fazer o registro em alguma entidade filiada, né, ao ECAD, né? No caso, eu escolhi a Abramos, que aí você vai registrar a tua música lá, eles vão gerar um código chamado ISRC, que é o RG da música. Então, toda vez que a tua música toca numa rádio, toca em algum programa, vai recolher o direito autoral daquilo, é através desse número, né? Essa música está registrada, tá, o número dela é tal, tá atrelada a tal compositor, e aí a Abramos recolhe esse valor e te repassa, né? E aí a terceira etapa é justamente aí a escolha de uma distribuidora digital que pode cobrar uma anuidade de ti para você, tipo, postar músicas ali, né, divulgar músicas indefinidamente durante um ano. Pode não te cobrar nada, mas ficar com uma parte dos direitos autorais que ela vai recolher depois, e aí ela vai jogar a tua música no Deezer, Spotify, iTunes e trocentas outras plataformas que você não conhece. E a última etapa é você fazer a promoção da tua música, o impulsionamento, seja no YouTube, no Insta, no Facebook, né? Então são as 4 etapas que eu vejo. Eu estou agora na segunda, a da Abramos, né? Mas as músicas já estão ali, a música já está, Indecision já está ali a título de pré-lançamento, né? Não fiz nenhum impulsionamento ainda. Beleza, vamos escutar então agora Indecision, de Davi Lemerick. Davi, muito bonita a música Indecision, parabéns. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui no programa hoje. Eu que agradeço a oportunidade.
E sucesso, espero escutar essas músicas então em todas as plataformas aí disponíveis aí. Deus queira, ela e todas as outras que vierem depois, né? Lelelê, lelelê, lelelê. Se eu te pegar, você vai ver. Lelelê, lelelê, lelelê. Você jamais vai me esquecer. E é com essa belíssima estrofe da música popular brasileira que encerramos o Melodias de hoje. Agora pode ir.